Em uma pequena cidade às margens de um rio tranquilo, vivia Isabel, uma mulher de 30 anos com os cabelos castanhos escuros amarrados em um coque desleixado, olhos cansados, mas com uma força silenciosa que emanava dela. Ela era mãe solteira de Rafael, um garoto de 8 anos que havia como sua única heroína. Isabel vivia em um modesto apartamento no centro da cidade, onde lutava todos os dias para equilibrar as contas e dar ao filho a vida que ela sempre sonhou. Ela trabalhava em 2 empregos. Durante o dia, era secretária em uma pequena empresa local, e à noite, trabalhava como garçonete em um restaurante chique. A rotina exaustiva tomava todo o seu tempo. Não sobrava muito para ela mesma, mas ela era teimosa. Isabel acreditava que qualquer sacrifício valeria a pena se isso significasse um futuro melhor para Rafael. Na escola, Rafael tinha dificuldades. Ele não era como as outras crianças. Enquanto seus colegas tinham pais presentes e uma vida mais confortável, ele tinha apenas a sua mãe para se apoiar. Mas Isabel nunca deixou que ele sentisse falta de algo. Todos os dias, ela lhe dizia que eles eram uma equipe e que juntos poderiam conquistar o mundo. Mas Isabel não podia ignorar o peso de sua realidade. Ela sentia o peso da vida em seus ombros, com um salário insuficiente e uma constante sensação de que algo lhe escapava. As noites sem dormir, a pressão de ser mãe solteira e a falta de apoio financeiro e emocional começavam a tomar seu espírito. Ela sabia que precisava de algo mais. Mas o quê? Foi em uma noite fria de novembro que Isabel cruzou seu caminho com Lucas Montenegro, um dos homens mais poderosos da cidade. Ele era dono de uma das maiores empresas de tecnologia do país e um dos homens mais ricos e inatingíveis da região. Na verdade, ele era quase uma lenda local. Todos falavam dele como uma figura distante envolta em mistério, e o mais impressionante, sem um pingo de simpatia. O encontro aconteceu em seu trabalho como garçonete. Era uma noite como qualquer outra. O restaurante estava cheio, e Isabel estava sobrecarregada, tentando lidar com a pressão dos clientes exigentes e o som constante de copos quebrando na cozinha. Quando ela foi chamada para servir uma mesa, não sabia que seria uma noite que mudaria sua vida. Lucas Montenegro estava sozinho, sentado em uma mesa para 2. Sua postura rígida e a expressão fechada faziam-no parecer uma estátua de mármore. Ele olhou para Isabel, mas não a viu realmente. Sua atenção estava em seu telefone, como sempre. Isabel fez o pedido rapidamente, seu tom profissional, mas não conseguiu deixar de sentir um calafrio ao perceber a aura de poder que emanava dele. O tipo de homem que ela nunca imaginaria em sua vida. "Pode me trazer o vinho da casa?" perguntou Lucas sem sequer olhar para ela. Isabel assentiu e foi até a adega, sem saber que aquele simples pedido mudaria tudo. Ao retornar à mesa, ela sentiu a pressão de seus olhos sobre ela. Havia algo de intrigante no olhar dele, algo que desafiava qualquer tentativa de desviar a atenção. Ela colocou o vinho cuidadosamente sobre a mesa, e ao fazer isso, seus dedos se tocaram brevemente. "Obrigado", disse ele, agora olhando diretamente para ela, seu olhar penetrante e frio, mas com algo mais, uma curiosidade sutil. Isabel sorriu timidamente, tentando ignorar o impacto que a troca de olhares causou nela. "De nada, senhor." Ela se afastou, mas sentiu uma sensação estranha em seu estômago. O que foi isso? Ela nunca havia sentido nada tão intenso por alguém tão fora de seu alcance. Mas ela sabia que não podia pensar nisso. A vida estava exigindo mais dela do que qualquer emoção ou desejo. Ela precisava sobreviver, ponto final. Nos dias seguintes, Isabel tentava não pensar em Lucas Montenegro. Ela tinha mais do que o suficiente em sua vida para se preocupar. Rafael, o trabalho, as contas. Mas ele, de alguma forma, não a deixava em paz. À noite, ela se pegava imaginando o que ele faria depois de uma reunião de negócios ou após um dia de trabalho. Mas essas eram apenas fantasias que ela não tinha tempo para alimentar. Mas o destino parecia teimar com ela. Uma semana depois, no mesmo restaurante, ela se deparou novamente com ele. Desta vez, ele estava com um grupo de amigos, discutindo algo em voz baixa. Mas, para sua surpresa, ele a reconheceu. "Isabel, certo?" Lucas disse com um sorriso sutil, quase como se quisesse desarmá-la.
Boa noite. Espero que esteja bem. Ela olhou para ele, desconcertada por ser lembrada. Sim, senhor Montenegro. Como está? Como sempre, respondeu ele com um leve sorriso. Mas você parece um pouco cansada. Isabel sentiu uma ponta de irritação, mas se conteve. Sim, muito trabalho. Ele a observou por um momento e então disse: Você deveria se cuidar mais. Essa rotina não vai te levar a lugar algum. Ela sentiu uma mistura de raiva e surpresa, mas não sabia como responder. Estava acostumada a ouvir críticas, mas de uma forma diferente. Eu faço o que posso, respondeu ela, sem saber que esse simples comentário seria o primeiro de muitos. Com o tempo, Lucas e Isabel continuaram a se cruzar. Ele nunca foi muito direto, mas sempre parecia saber onde encontrá-la. Em encontros casuais no restaurante ou até mesmo em eventos da cidade. E sempre que se viam, ele fazia questão de puxar uma conversa. Ela tentava ser educada e profissional, mas não podia negar que havia algo na maneira como ele falava, algo que a desafiava e a atraía. O que ele queria dela? Por que estava sempre tão interessado em seu bem-estar? A cada encontro, ela se perguntava mais sobre ele, e mais importante, ela começava a se perguntar o que ele queria dela. Mas, ao mesmo tempo, Isabel sabia que não podia se permitir envolver-se com ele. Lucas Montenegro era uma ilusão de poder, algo intocável para alguém como ela. Ele não poderia entender a luta diária que ela enfrentava, nem o peso que carregava como mãe solteira. Ele era o tipo de homem que podia ter tudo o que quisesse, enquanto ela só queria sobreviver e dar ao filho o melhor futuro possível. Mas, a cada encontro, ela sentia que sua resistência estava começando a falhar. A noite fria parecia mais agitada do que o normal. O vento cortava as ruas estreitas da cidade, e as luzes do restaurante piscavam em um tom suave, quase íntimo. Isabel estava no fim de seu turno, cansada, mas com um senso de dever ainda presente. A rotina nunca a deixava descansar. Rafael precisava de sua atenção. A casa precisava de organização. E o trabalho nunca era suficiente para pagar as contas. Era uma vida difícil, mas era a única que ela conhecia. Cada dia parecia uma luta constante, uma corrida contra o tempo. Ela sabia que estava se sacrificando, mas também sentia que estava fazendo o melhor possível. A morte de seu marido, meses antes, a deixara com um peso imenso no peito. A dor da perda ainda a consumia em silêncio. Ela não podia ser fraca. Não poderia permitir que seus sentimentos a derrubassem. Rafael precisava dela forte. Ele era a razão de seu esforço incessante, da sua luta diária. Naquela noite, porém, enquanto Isabel servia uma mesa em um canto do restaurante, a luz da entrada se acendeu e, sem surpresa, Lucas Montenegro entrou. Ele parecia completamente à vontade em qualquer ambiente, como se fosse natural para ele dominar todos os espaços que pisava. O modo como caminhava, a confiança nas suas ações, tudo nele era uma declaração de poder. O que mais intrigava a Isabel era que ele não se mostrava arrogante, apenas distante, como se o mundo fosse um lugar que ele entendia completamente, mas no qual não se envolvia muito. Lucas olhou para ela com um sorriso discreto quando suas mãos se tocaram ao entregar o cardápio. O calor de seu toque fez Isabel hesitar por um momento, mas ela se forçou a se concentrar no trabalho. Eu espero que o dia não tenha sido tão difícil, ele disse, sua voz suave, mas carregada de uma atenção que ela não sabia como lidar. Foi o normal, respondeu Isabel, tentando manter a compostura. Ela não queria parecer frágil, não queria que ele soubesse o quanto seu dia tinha sido desgastante. Mas, em algum lugar profundo dentro dela, havia um impulso de se abrir, de se revelar a alguém, talvez a alguém como ele, que parecia entender o peso das coisas sem precisar perguntar. Mas ela se conteve. Sua vida não era para ser compartilhada com um homem como ele. Lucas Montenegro era uma figura distante, poderosa, um empresário de sucesso. Ela estava longe de ser parte desse mundo. Tudo o que ele representava parecia estar além de seu alcance. Isabel sabia que, apesar da curiosidade que sentia por ele, ela não poderia permitir que o desejo ou a atração se misturassem com sua realidade dura.
A noite seguiu sem grandes mudanças e Lucas voltou a estar em silêncio com os amigos, sempre distante, mas sempre de alguma forma observando. Isabel se ocupava com seus deveres, sem olhar para ele diretamente. Porém, sempre que ela o fazia, sentia que ele ainda a observava de longe. Era um jogo silencioso, mas um jogo do qual ela não sabia como sair. Quando o turno chegou ao fim, Isabel começou a se organizar para ir embora. Sua mente estava distante, cheia de pensamentos sobre a vida que ela tentava construir para Rafael, sobre as dificuldades que parecia nunca conseguir superar. Ela queria mais, mas não sabia o que mais significava. Era o tipo de insatisfação silenciosa que a acompanhava, mas que ela tentava ignorar. Ela tinha que ser forte por Rafael. Não tinha outra opção. Ao pegar seu casaco, Isabel ouviu o som de uma voz familiar. Eu te vejo correndo sempre, sem parar, Lucas disse, aproximando-se dela. Isabel olhou para ele, surpresa por sua presença tão perto. Eu tenho muito o que fazer, respondeu ela, sua voz quase hesitante. A vida é assim. Lucas sorriu levemente, um sorriso que não parecia verdadeiro, mas que parecia esconder algo mais profundo. Você sabe, não deveria carregar o mundo sozinho. Não precisa fazer tudo o tempo todo. Isabel suspirou. Ele não entendia. Ele não sabia como era difícil. Eu não tenho escolha, disse ela com um tom de voz que foi mais forte do que pretendia. Lucas a observou com interesse. Você pode pensar que não tem escolha, mas eu diria que há outras opções. Talvez você só precise enxergar melhor. Isabel não sabia como reagir. Como poderia alguém como ele entender sua vida? O que ele sabia sobre ter que lutar todos os dias? Sobre colocar todos os seus esforços em algo que nem sempre dava certo? Antes que pudesse responder, ele olhou para ela e disse: Eu quero que você pense nisso. Se mudar de ideia, talvez possamos conversar mais. Ele se afastou, deixando-a com o estômago revirado. Isabel ficou ali, observando-o, sem saber o que pensar. O que ele queria dela? Por que ele estava tentando envolvê-la em sua vida? Ela tentou afastar esses pensamentos enquanto saía para a noite fria, mas sua mente estava em tumulto. Cada vez mais, ela se via pensando nele, em suas palavras, em seu olhar. Havia algo de enigmático em Lucas Montenegro, algo que ela não podia entender completamente, e de alguma forma, isso a atraía. Nos dias seguintes, as palavras dele continuaram ecoando em sua mente. Ela tentava se concentrar em seu trabalho, em cuidar de Rafael, mas algo parecia ter mudado. O que ele queria dizer com "não precisa carregar o mundo sozinho" era uma frase simples, mas que mexia com seus pensamentos. Isabel nunca tinha sido uma mulher que se permitia muitas distrações. Sempre foi prática, focada em seu objetivo, oferecer a Rafael o melhor possível. Mas havia algo sobre Lucas que a fazia questionar tudo o que ela conhecia sobre sua própria vida. Ele estava lhe oferecendo uma alternativa, mas ela não sabia se podia confiar nisso. Enquanto isso, Lucas continuava a aparecer em sua vida de forma silenciosa, mas inescapável. Cada encontro, cada palavra trocada, parecia ser uma tentativa de entender melhor quem ela era. Mas Isabel não sabia se podia confiar nele. Ela não sabia o que ele queria, ou o que ele realmente esperava dela. O que ela sabia era que ele estava se tornando uma constante em sua vida, algo que ela não podia ignorar. Talvez ele fosse mais do que um simples milionário distante. Talvez, de alguma forma, ele tivesse o poder de mudar tudo. Mas seria esse o tipo de mudança que ela estava disposta a enfrentar? O sol havia mal aparecido quando Isabel acordou no dia seguinte. A casa estava silenciosa, exceto pelo som suave dos passos de Rafael se movendo pelo corredor, ainda com os olhos sonolentos, mas com a energia de uma criança que se recusa a dormir mais. Ela se levantou rapidamente antes que ele começasse a chamar por ela. Tinha tantas coisas para fazer, não podia perder tempo. Bom dia, mamãe, disse Rafael com um sorriso tímido, seus olhos brilhando como se a alegria fosse uma coisa natural para ele. Ele estava de pé, vestindo seu uniforme escolar e com a mochila já pendurada no ombro, como se estivesse esperando por ela para começar o dia. Isabel sorriu. Bom dia, meu amor. Vamos tomar o café da manhã, ok? Você tem que comer bem para a escola.
Enquanto Rafael se sentava à mesa, Isabel preparava rapidamente o café. A rotina estava sempre presente, como uma maré que não parava de voltar, empurrando-a de um dia para o outro. Ela não tinha tempo para pensar muito sobre o que havia acontecido no restaurante com Lucas, mas ele estava ali, na sua mente, como uma presença invisível, como uma sombra que ela não podia afastar. As palavras dele, a maneira como ele parecia ver através dela, tudo aquilo parecia um convite para um mundo que ela não sabia se podia alcançar. Após o café da manhã, Isabel arrumou Rafael e o levou para a escola, como fazia todos os dias. Durante o caminho, ele falava sobre os amigos e a professora. Sua voz era cheia de vida, e Isabel se pegava sorrindo para ele, feliz por ver sua energia, mas também triste por saber que, para ele, a vida ainda era uma coisa simples. Ele não sabia o quanto ela estava lutando para garantir que ele tivesse um futuro. No trabalho, Isabel estava novamente imersa nas tarefas diárias. Ela atendia telefonemas, organizava documentos e se certificar de que tudo estava funcionando como deveria. Mas sua mente estava longe, vagando para aquela conversa com Lucas. Não sabia como lidar com o fato de ele ter se interessado por ela. Ele não precisava de nada. Ele tinha tudo. O que ela tinha para oferecer a alguém como ele? Nada além de uma vida sobrecarregada, cheia de dificuldades. Mas, ao mesmo tempo, ele parecia enxergar algo mais nela. Algo que ela mesma ainda não havia conseguido identificar. Ela foi interrompida de seus pensamentos por uma ligação. Era do restaurante onde trabalhava à noite. Isabel, precisamos de você para um turno extra hoje à noite, disse a gerente. Ela suspirou. Era sempre a mesma coisa. Nunca podia dizer não. A necessidade de dinheiro era grande demais. Claro, eu estarei lá. Quando a ligação terminou, ela se sentiu esmagada. A carga de trabalho, a responsabilidade com Rafael, o fato de nunca ter tempo para si mesma. Estava começando a se perguntar se algum dia teria algo que fosse verdadeiramente seu. A tarde passou lentamente, como sempre, e logo ela estava a caminho do restaurante para mais um turno. Ela mal podia esperar para terminar logo e voltar para sua rotina. Mas quando chegou ao local, viu algo que a fez parar no lugar. Lucas estava lá, sozinho sentado em uma mesa, lendo um documento enquanto tomava um café. Ele olhou para ela quando ela entrou, seu olhar sempre observador, como se estivesse esperando por ela. Você parece cansada, ele disse a voz suave, mas com um tom que ela não conseguia entender. Eu imaginei que você estaria por aqui. Eu te vejo sempre correndo de um lado para o outro. Isabel não sabia o que dizer. O que ele queria dela? Ela tentou manter a compostura, mas algo em sua voz parecia pedir por mais. Meu trabalho. Não tem muito o que fazer. Eu posso te ajudar. Lucas disse de repente, as palavras saindo com uma calma desconcertante. Se você quiser, posso pagar por um descanso. Isso deve te aliviar um pouco. Isabel o olhou com surpresa. Ele estava oferecendo algo que parecia simples, mas ela sabia que nada era tão simples quando se tratava dele. Ele queria algo em troca? Estava apenas sendo educado ou havia algum motivo oculto? Ela se sentou na mesa dele sem saber o que fazer. Eu não sei. Não posso aceitar isso. Não é uma questão de aceitar ou não. É apenas uma oferta. Você parece sobrecarregada. Todos nós precisamos de uma pausa. Isabel não soube como responder. Ela estava tão acostumada a lutar por cada centavo, a nunca aceitar ajuda de ninguém, que essa oferta parecia quase insultante. Mas ao mesmo tempo ele parecia genuíno. Seus olhos eram sérios, e a maneira como ele falou com ela parecia mais uma preocupação do que um simples gesto de caridade. Eu não sei o que você quer de mim, Lucas, disse Isabel, sem saber se deveria ser tão direta. Mas ele a fazia sentir algo desconfortável, algo que ela não conseguia controlar. Ela não queria ser vista como alguém frágil, não queria que ele pensasse que ela precisava de sua ajuda. Ele olhou para ela com um sorriso discreto. Eu não quero nada de você, Isabel. Quero que você pense em si mesma. Você está sempre tão preocupada com os outros, sempre se sacrificando, mas nunca olha para o que precisa. Às vezes, a gente precisa aceitar ajuda, mesmo que seja difícil. Ela se sentiu estúpida. Ele estava certo. Mas aceitar a ajuda dele significaria admitir que não conseguia sozinha.
E isso era algo que ela não estava disposta a fazer. A luta dela era a única coisa que ela tinha. Não podia permitir que alguém a visse como uma pessoa frágil. Eu não posso fazer isso, Lucas. Não sei nem como agradecer. Ele a interrompeu. Não é sobre agradecer. É sobre entender que a vida não precisa ser só uma luta constante. Talvez você precise aceitar que as coisas podem ser diferentes. Eu posso te ajudar se você quiser. Isabel sentiu um aperto no peito. Ela estava em um ponto em que não sabia o que fazer. Ela sempre lutou sozinha, sempre acreditou que não podia confiar em ninguém. Mas ele estava ali, oferecendo uma ajuda genuína, e isso a fazia questionar tudo o que ela acreditava ser certo. Ela olhou para ele, e por um momento as palavras sumiram. Não sabia o que dizer, mas algo dentro dela sabia que esse era o momento que poderia mudar tudo. A noite parecia mais longa do que o habitual. O relógio na parede do restaurante parecia fazer cada minuto passar mais devagar. Isabel havia se sentado à mesa de Lucas, um pouco hesitante, mas sentindo uma necessidade de enfrentar aquilo que estava acontecendo. Ela olhou para ele, tentando compreender o que ele realmente queria, tentando entender o significado de cada palavra que ele dizia. Ela sabia que nada ali era simples, mas, ao mesmo tempo, havia algo de acolhedor em sua presença. Lucas Montenegro, com sua postura calma e os olhos que pareciam ver muito além da superfície, era o oposto do que ela costumava encontrar em sua vida. Isabel estava acostumada a lidar com pessoas que estavam sempre em busca de alguma vantagem, sempre tentando tirar algo dela. Mas Lucas parecia diferente. Ele não a pressionava, não a fazia sentir-se menor. Pelo contrário, suas palavras pareciam sempre convidá-la a enxergar algo maior, algo que ela não estava disposta a admitir para si mesma. Eu entendo o que você está dizendo, Lucas, disse Isabel, quebrando o silêncio entre eles. Sua voz estava tensa, mas havia uma sinceridade nela que ele reconheceu. Eu simplesmente não sei como aceitar ajuda. Nunca soube. A vida me ensinou a lutar sozinha. Lucas a observou, seus olhos gentis, mas penetrantes. Ele não estava apressando a conversa. Não estava tentando forçar uma resposta dela. Eu entendo. Não é fácil aceitar ajuda quando você se acostuma a carregar o mundo nas costas. Mas às vezes temos que nos permitir confiar. E você não está sozinha, Isabel. Não precisa carregar tudo o tempo inteiro. Havia algo em suas palavras que a tocava de uma maneira que ela não sabia como lidar. A ideia de confiar em alguém, especialmente em um homem como ele, parecia tão distante, tão impossível. Como poderia ela confiar em alguém que tinha tanto poder? Alguém que parecia não ter problemas reais, que tinha tudo o que desejava? Mas por alguma razão, ela sentiu que ele não estava pedindo por algo. Ele estava oferecendo algo. E isso a confundia ainda mais. Eu sei que minha vida é complicada, disse ela, tentando dar forma a seus pensamentos. Mas, o que você quer de mim, Lucas? Não quero que você pense que estou apenas aceitando sua ajuda por ser fraca. Ele sorriu, mas não era um sorriso arrogante. Era um sorriso de alguém que já tinha visto mais da vida do que muitos imaginariam. Eu não quero que você se sinta fraca, Isabel. Não é isso. Quero apenas que você veja que você tem o direito de viver mais do que isso. Não precisa ser uma luta constante. Você pode, de alguma forma, encontrar um equilíbrio. As palavras dele ficaram ecoando em sua mente. Isabel sempre teve medo de se permitir ser vulnerável, de mostrar sua fragilidade. Ela cresceu com a ideia de que se não fosse forte, se não fosse resiliente, ela não sobreviveria. Mas o que Lucas estava dizendo fazia sentido, e isso a aterrorizava. Ela pensou em Rafael. Pensou no quanto ela queria para ele, no quanto ela queria que ele tivesse uma vida melhor, mais fácil. E ao mesmo tempo ela se perguntava se ela mesma poderia ter algo mais. Mas seria justo? Seria certo se permitir algo mais quando a vida dela sempre foi um esforço para dar o melhor para o filho? O que você quer dizer com equilíbrio? Ela perguntou, mais para si mesma do que para ele. Lucas inclinou a cabeça pensativo. Equilíbrio entre o que você precisa fazer e o que você merece. Você já está dando tanto, Isabel. Já fez tanto. Não é errado pensar em si mesma, em suas necessidades. Você não é um sacrifício para os outros. Não precisa ser. As palavras dele entraram nela como um bálsamo. Ela sentiu um leve alívio.
como se uma pressão que ela nem sabia que existia estivesse sendo suavizada. Mas, ao mesmo tempo, havia uma resistência dentro dela. O que ele dizia era tão diferente de tudo o que ela já acreditou. E a ideia de que ela pudesse ser algo além de uma mãe sacrificada, além de alguém que luta constantemente pela sobrevivência, parecia uma ideia tão distante quanto um sonho. O que você espera que eu faça com isso, Lucas? Ela disse mais uma vez sem saber se estava se entregando ou apenas se confundindo. Lucas a olhou diretamente nos olhos. Não espero nada. Só quero que você pense sobre o que eu disse. E se algum dia você sentir que precisa de algo mais, me procure. Eu posso te ajudar. Não é um favor, Isabel. É uma oportunidade. Mas a escolha, como sempre, é sua. Ela sentiu o peso dessas palavras. Sentiu a tensão no ar entre eles. Era uma oferta generosa, mas também desconcertante. Como poderia ela confiar que alguém como ele estivesse oferecendo algo sem segundas intenções? Mas, ao olhar em seus olhos, ela não viu mentira. Ela não viu interesse egoísta. Viu apenas uma pessoa oferecendo uma oportunidade. E isso era algo raro. O jantar seguiu de forma tranquila, sem mais palavras sobre o que havia sido dito. Isabel se levantou quando o turno estava terminando, sentindo-se estranhamente mais leve, mas ainda cheia de dúvidas. Lucas a observou enquanto ela se afastava, e dessa vez, ele não disse mais nada, mas havia um entendimento silencioso entre eles, algo que Isabel não conseguia decifrar completamente. Na manhã seguinte, a rotina de Isabel se desenrolou como sempre. Mas, naquela manhã, havia algo diferente. Ela estava mais reflexiva, mais pensativa. As palavras de Lucas, embora simples, continuavam a ecoar em sua mente. Ela se viu fazendo pequenas perguntas para si mesma. Ela merecia mais? Ela estava sendo justa consigo mesma? Seria possível abrir mão da luta constante e talvez permitir que alguém a ajudasse? Quando chegou ao trabalho, a ideia de que Lucas poderia realmente estar ali para ajudá-la ainda a atormentava. Não estava acostumada com esse tipo de gesto. Estava acostumada a receber ofertas de pessoas que queriam algo em troca, não de alguém que parecia genuinamente preocupado com seu bem-estar. Ela entrou na sala de seu chefe e continuou sua tarefa, mas algo dentro dela não estava mais no mesmo lugar. Algo havia mudado, mas ela ainda não sabia o que era. E então, como um estalo, ela percebeu. Era a primeira vez em muito tempo que ela começava a pensar que talvez a vida não fosse só uma luta constante. Talvez houvesse uma chance de algo mais. Mas seria isso suficiente para ela mudar? O que começara como um pequeno pensamento, uma dúvida vaga que se infiltrou em sua mente, agora estava se tornando um ponto de reflexão constante. Isabel não conseguia parar de pensar nas palavras de Lucas. Ele havia lhe oferecido algo mais do que simples ajuda financeira. Ele lhe oferecera a chance de olhar para sua vida sob uma nova perspectiva. Mas ela não sabia se estava pronta para isso. Durante anos, sua existência havia sido definida pelo esforço, pela luta constante. E deixar isso para trás parecia uma rendição. Um luxo do qual ela não poderia se dar ao luxo. Na manhã seguinte, enquanto se arrumava para o trabalho, ela olhou para Rafael, que estava brincando no corredor animado com os planos para a escola. Ele ainda não entendia a profundidade das preocupações de sua mãe. A vida de Rafael era pura e cheia de sonhos. Ele acreditava que o mundo era justo, que sua mãe estava sempre ali para ele, que tudo o que eles precisavam fazer era sorrir e seguir em frente. Ele ainda não via a dureza da vida, e isso partia o coração de Isabel. Ela se sentou para tomar o café da manhã com ele, tentando absorver a normalidade da situação, mas sua mente estava longe. Ela pensava sobre o que Lucas havia dito. Havia algo nela, talvez uma parte profunda de sua própria dor, que não podia acreditar que fosse merecedora de algo melhor. Ela sempre soubera que o destino dela seria de luta, de sobrevivência, mas as palavras dele estavam mexendo com as fundações de tudo o que ela acreditava ser a verdade de sua vida. Você vai se divertir hoje no colégio, não vai? Isabel disse, tentando mudar de assunto enquanto sorria para Rafael, tentando afastar a nuvem de dúvida que pairava sobre ela. Claro, mamãe. Vou aprender sobre dinossauros. E hoje a gente vai para o zoológico na aula de ciências.
Rafael respondeu com a empolgação pura e inocente de uma criança que ainda tem o mundo a seus pés. Isabel sorriu, mas a alegria em seu rosto não era verdadeira. Ela sabia que Rafael tinha os seus próprios sonhos e expectativas, mas no fundo, ela temia que esses sonhos se perdessem na luta pela sobrevivência. Ela não podia prometer a ele um futuro de tranquilidade. Tudo o que ela sabia era que ele teria que entender mais cedo ou mais tarde o que significa viver em um mundo onde a dor e a luta são constantes. O dia passou sem grandes surpresas. O trabalho de Isabel era o mesmo de sempre: atender chamadas telefônicas, marcar compromissos e tentar administrar sua agenda cheia. Ela era competente, eficiente, mas algo dentro dela parecia estar quebrando lentamente. Quando chegou a hora do almoço, ela não conseguiu se concentrar no que estava fazendo. Ela pensava em Lucas, em suas palavras, em sua oferta. Ela não sabia mais o que esperar. A verdade era que ele parecia ser o tipo de homem que estava acostumado a ter tudo ao seu alcance. Ele provavelmente via a vida de Isabel de uma maneira que ela mesma não conseguia entender. Ele não sabia o que era acordar todos os dias com medo do que viria a seguir. Não sabia o que era não saber como pagar as contas ou se preocupar com cada detalhe da vida de seu filho. Ao final do expediente, quando ela finalmente chegou ao restaurante para o turno noturno, ela encontrou Lucas lá novamente. Ele estava sentado em uma das mesas no fundo do restaurante, aparentemente absorvido em um documento. Mas quando ela entrou, seus olhos se levantaram e ele sorriu. Não aquele sorriso distante que ela vira em outras ocasiões, mas um sorriso mais suave, como se realmente estivesse feliz em vê-la. Isabel sentiu uma onda de desconforto, mas também uma leve sensação de familiaridade, algo que ela não conseguia evitar. Ela sabia que devia manter distância, que não poderia se deixar envolver, mas havia algo nele, algo em sua energia, que a fazia querer entender mais. Ela se aproximou dele e ele se levantou ligeiramente como se a estivesse esperando. "Boa noite, Isabel. Como está hoje?" perguntou ele com a voz baixa e firme, mas com uma leveza que ela não sabia como responder. "Bem, como sempre", ela respondeu, tentando esconder a vulnerabilidade que sentia. "E você? Sempre correndo contra o tempo", Lucas disse com uma risada suave. "Mas de alguma forma, acho que as coisas vão se ajeitar." Sempre temos que esperar que as coisas melhorem, não é?" Isabel respondeu, tentando manter a conversa casual, mas sentindo uma tensão crescente. Ela olhou para ele, e por um momento, o que ele representava parecia mais distante. Mas a realidade de sua vida, as responsabilidades e os desafios, a faziam sentir que qualquer aproximação seria um erro. Ela não tinha o direito de se envolver com alguém como ele. Ele era de outro mundo, um mundo que ela não conhecia. Ela não queria que suas próprias falhas, sua própria luta, se tornassem um fardo para ele. Mas naquele instante, ele fez algo que a pegou de surpresa. Ele se levantou e caminhou até ela. Sua presença parecia ocupar todo o espaço ao seu redor. "Isabel, eu pensei em algo. O que você acha de sair para jantar comigo esta noite? Eu sei que você está sempre correndo, mas talvez seja bom dar uma pausa." Ela o olhou, atônita. "Eu não sei se..." "Não precisa se preocupar com isso." Ele interrompeu com suavidade. "Eu só quero conversar com você. Ver como você realmente está. Você merece uma noite tranquila." Ela hesitou. Sabia que dizer sim poderia ser um erro, mas havia algo na oferta dele que não conseguia ignorar. Era mais do que uma simples refeição. Parecia ser uma tentativa de compreender quem ela era, o que estava por trás de toda aquela fachada de força e resistência. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não podia se dar ao luxo de ser vulnerável. Não poderia permitir que alguém visse como ela estava quebrada por dentro. "Eu realmente não posso", ela disse, tentando manter a voz firme. "Tenho muito o que fazer." Lucas a olhou por um momento, sua expressão séria, mas sem pressão. "Está tudo bem, Isabel. Eu só queria que você soubesse que está tudo bem em dar um tempo, em parar de lutar por um momento. A vida não precisa ser só trabalho e luta." Ela deu um pequeno sorriso, embora fosse difícil. "Eu sei, Lucas, mas para mim é tudo o que eu tenho." "Entendo", ele disse com um olhar de compreensão. "Mas lembre-se, você não precisa carregar o mundo sozinha. Eu estou aqui, caso você queira conversar."
Aquelas palavras ficaram com ela durante toda a noite. Quando ela finalmente voltou para casa, depois de um turno cansativo, a casa estava silenciosa, exceto pelo som do vento lá fora. Rafael já estava dormindo e Isabel se sentou à mesa da cozinha, olhando para a parede. Ela não sabia o que pensar sobre Lucas ou sobre o que ele estava tentando fazer por ela. Tudo parecia tão confuso. Mas uma coisa ela sabia. Algo estava mudando dentro dela. A luta que ela havia carregado por tanto tempo parecia, de alguma forma, ter ficado mais pesada. Talvez fosse hora de repensar tudo o que ela acreditava sobre força, sobre resistência, sobre a vida que ela estava levando. Mas ela ainda não sabia se estava pronta para dar esse passo. O dia seguinte parecia ter chegado com o mesmo peso de sempre. A luz suave da manhã filtrava-se pelas cortinas da sala, e o som do despertador foi o primeiro a invadir os pensamentos de Isabel. Ela acordou com a sensação de que o dia seria, mais uma vez, uma repetição da rotina infindável, um ciclo de obrigações que ela não conseguia quebrar. Mas havia algo diferente nela, uma leve inquietação, uma sensação de que algo estava prestes a mudar, embora ela não soubesse exatamente o que. Rafael ainda dormia tranquilamente, e ao observá-lo, Isabel não pôde deixar de pensar nas suas palavras da noite anterior. Lucas Montenegro, de alguma forma, havia penetrado na sua vida de maneira silenciosa, oferecendo-lhe algo que ela não sabia se merecia ou se estava pronta para aceitar. E, no entanto, ele estava lá, em sua mente, desafiando a maneira como ela via o mundo, a maneira como ela via a si mesma. Enquanto se preparava para o trabalho, Isabel tentou afastar esses pensamentos. Ela sabia que precisava se concentrar em suas tarefas. O dia começava como todos os outros, e ela não poderia se dar ao luxo de se perder em reflexões. Mas à medida que o dia avançava, o peso das palavras de Lucas só aumentava, e ela se via mais e mais consumida pela dúvida. Chegou ao trabalho e foi imediatamente absorvida pelas tarefas do escritório. O telefone tocava sem parar, os e-mails se acumulavam, e os documentos exigiam sua atenção. Ela se entregou ao trabalho, como uma maneira de fugir do desconforto interno que estava começando a se formar. Mas algo estava diferente. Ela não podia mais ignorar o que estava acontecendo dentro de si mesma. Havia uma fissura, uma pequena rachadura que se expandia lentamente, e ela não sabia como lidar com isso. Por volta da hora do almoço, quando Isabel estava tentando lidar com mais um pedido de um cliente impaciente, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Lucas. Ela hesitou antes de abri-la, temendo o que poderia encontrar. O que ele queria agora? Mas ao ler, sentiu uma surpresa ao perceber que ele não estava pressionando. A mensagem era simples, direta e sem pressões. Apenas um convite. Isabel, pensei em você hoje. Sei que você está ocupada, mas gostaria de sair para jantar mais tarde, se você puder. Não tem nenhuma obrigação. É só uma conversa entre duas pessoas que se conhecem pouco. Eu adoraria ouvir mais sobre sua história. Lucas. Ela ficou olhando para a tela por alguns segundos, tentando processar o significado da mensagem. Não havia insistência. Não havia nenhum sinal de que ele queria algo mais. Era apenas uma oferta. Um convite para compartilhar algo que ela ainda não sabia se estava pronta para revelar. Mas o fato de ele ser tão gentil, tão paciente, fez com que ela se sentisse vulnerável de uma maneira que ela não estava preparada para enfrentar. Ele queria conhecê-la, não como a mulher que era apenas mãe e funcionária, mas como Isabel, a pessoa, com suas próprias esperanças e sonhos. Mas ela não sabia como responder. Como poderia ela deixar que alguém visse quem ela realmente era? A fragilidade por trás de sua máscara de força e resistência? Como poderia ele entender a luta que ela travava todos os dias, as batalhas invisíveis que ela enfrentava? E mais importante, o que aconteceria se ela deixasse essa vulnerabilidade exposta? O que ele realmente queria? Ele estava apenas sendo gentil? Ou havia algo mais por trás de seu interesse? Isabel não sabia. Mas havia algo nele, uma calma, uma confiança que a fazia questionar sua resistência. Talvez fosse hora de começar a dar um passo para fora do seu mundo limitado, de ver se havia mais na vida do que o sacrifício diário. Ela respondeu à mensagem de Lucas mais tarde. Uma resposta simples, mas que carregava um mundo de emoções por trás de cada palavra.
Eu adoraria, Lucas. Que horas? O jantar foi marcado para mais tarde, e à medida que o tempo se aproximava, Isabel sentia-se nervosa, ansiosa e, ao mesmo tempo, curiosa. Era um misto de sentimentos conflitantes. Ela nunca imaginou que um convite tão simples pudesse afetá-la tanto. Ela não sabia se estava fazendo o certo, mas sabia que não podia continuar vivendo em seu pequeno mundo, sem se permitir novas experiências, novos desafios. Talvez fosse isso o que Lucas estava tentando mostrar a ela. Ao chegar ao restaurante, o ambiente estava tranquilo, iluminado suavemente por luzes baixas, com o murmúrio de conversas distantes preenchendo o ar. Isabel se sentou na mesa reservada, nervosa, suas mãos ligeiramente tremendo enquanto aguardava. O ambiente, elegante e sofisticado, parecia ainda mais distante de sua realidade cotidiana, mas, ao mesmo tempo, havia algo de acolhedor no fato de que ali, naquela mesa, ela não estava sozinha. Lucas chegou pouco depois com sua presença tranquila e natural, como se estivesse em casa, não apenas no restaurante, mas em qualquer lugar. Ele cumprimentou Isabel com um sorriso e se sentou diante dela, sem pressa, sem pressões. Espero não ter sido muito insistente, disse ele enquanto o garçom trazia os cardápios. Não queria fazer você se sentir desconfortável. Isabel sorriu, tentando relaxar. Não, você não foi. Eu só não sabia o que esperar. Eu entendo. E não é fácil confiar em alguém, especialmente quando se está acostumada a fazer tudo sozinha. Lucas respondeu, seus olhos compreensivos, como se ele já tivesse compreendido mais sobre ela do que ela própria sabia. É difícil deixar as defesas caírem. Às vezes me sinto como se estivesse sempre em modo de sobrevivência, sabe? Isabel respondeu, suas palavras saindo mais rápidas do que ela imaginava. Eu sei exatamente o que você quer dizer, Lucas disse com uma leveza que parecia de alguma forma reconfortante. Mas às vezes, as pessoas precisam de um pouco de ajuda para lembrar que não precisam estar sozinhas em tudo. Isabel o olhou, sentindo algo estranho se formar dentro dela. As palavras dele, embora gentis, soavam como um desafio. Ele não estava apenas falando sobre ela. Ele estava falando sobre algo mais profundo, algo que tocava sua própria resistência à mudança. Enquanto o jantar seguia, a conversa entre eles foi fluindo de maneira natural, como se não houvesse mais o peso da diferença entre eles. Eles falavam sobre a vida, sobre as dificuldades, sobre os sonhos que tinham, sobre o que significava realmente viver uma vida plena. Isabel sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma sensação de liberdade, de ser capaz de compartilhar algo sem medo de ser julgada. Mas no fundo, ela ainda sentia o medo, a dúvida, a insegurança. Ela ainda se perguntava se estava fazendo a coisa certa, o que Lucas realmente queria dela e o que ela queria dele. A noite terminou mais rápido do que ela esperava. Quando saíram do restaurante, ela estava mais calma, mais tranquila, mas com uma sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre. Mas o quê? Ela não sabia ainda. Os dias seguintes foram uma mistura de inquietação e uma estranha sensação de que as coisas estavam começando a se mover em direção a algo maior. Isabel não conseguia evitar os pensamentos sobre o jantar com Lucas. O que ele disse, a maneira como ele a fez se sentir, tudo parecia uma promessa velada de algo mais, algo que ela ainda não sabia o que era. Mas ela não estava preparada para isso. Não estava pronta para abrir mão da parede invisível que construíra em torno de si mesma durante todos esses anos. Ela tentou manter a rotina normal. Durante o dia, o trabalho e a responsabilidade com Rafael consumiam cada momento. Mas à noite, ao fechar os olhos, as imagens de Lucas surgiam em sua mente. O sorriso suave, os olhos que pareciam ver além de sua fachada, a maneira como ele falava com ela, como se estivesse a conhecendo de verdade. E ela, por sua vez, começava a perceber algo diferente dentro de si, algo que ela nunca havia considerado antes. Ela estava começando a se perguntar se havia mais para sua vida do que apenas sobreviver. No entanto, a batalha interna entre o desejo de ser mais e o medo de se perder em algo desconhecido se intensificava. Ela não queria se envolver com ele. Não podia. Ele era tudo o que ela nunca seria. Alguém que não precisava lutar para ter o que quisesse.
Ele tinha poder, dinheiro, status. O que ela poderia oferecer a ele além de uma vida difícil, cheia de limitações? Não havia equilíbrio possível entre os dois mundos. Ela sentia isso com toda a sua alma. Eles eram como dois polos opostos, e qualquer tentativa de cruzá-los só poderia resultar em algo que a destruiria no fim. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café para Rafael, ela ouviu o som do telefone. A mensagem era de Lucas. Oi, Isabel. Eu sei que você tem muito o que fazer, mas pensei em você hoje. Eu adoraria conversar de novo. Sei que as coisas estão corridas, mas você não merece estar sozinha nessa. Se precisar de algo, estou aqui. Lucas. Isabel leu a mensagem em silêncio, o coração batendo mais rápido. Era simples, quase cortês, mas havia uma suavidade nas palavras dele que a atingiu profundamente. Ela sentia que ele realmente se importava, e isso a deixava vulnerável. Mas será que era possível se permitir essa vulnerabilidade? Se permitir confiar em alguém como Lucas? Ela não sabia. Não podia se dar ao luxo de ser fraca. Não podia ceder a algo tão incerto. Ela apagou a mensagem sem responder, tentando se convencer de que era o melhor a fazer. Mas em seu peito, uma pequena parte dela se perguntou o que aconteceria se ela finalmente se entregasse à possibilidade de algo mais. Não necessariamente com Lucas, mas com a vida. Com tudo o que ela sempre rejeitou por medo de falhar. Enquanto Rafael se preparava para a escola, Isabel se viu pensando sobre isso. Pensou em como tudo em sua vida havia sido uma constante batalha, uma luta por sobrevivência. Ela havia se fechado para o mundo, acreditando que o amor e a confiança eram luxos que ela não podia se permitir. Mas, ao mesmo tempo, ela começava a questionar se tudo o que ela fazia estava realmente levando-a a algum lugar, ou se ela estava simplesmente andando em círculos, sem um destino claro. O trabalho a chamou de volta, e ela se jogou na rotina como sempre. Mas a mensagem de Lucas persistia em sua mente. Ele parecia tão tranquilo, tão seguro de suas palavras, enquanto ela, por outro lado, se via constantemente em um turbilhão de emoções conflitantes. Foi quando a oportunidade apareceu. Durante a tarde, enquanto Isabel estava no trabalho, ela recebeu uma visita inesperada. Lucas apareceu na recepção, com um sorriso leve, como se fosse a coisa mais natural do mundo aparecer ali. Ele a observou de longe, antes de se aproximar com uma expressão calma, mas séria. Oi, Isabel. Eu sei que isso pode ser um pouco fora de lugar, mas pensei que seria bom nos encontrarmos para conversar. Só os dois, sem pressa. O que acha? Isabel sentiu um frio na barriga. Ele estava ali, de verdade. A convite de alguém como ele, alguém que parecia ter tudo o que queria, ela estava sendo chamada para um encontro. Não era mais um simples jantar ou uma troca casual de palavras. Era algo mais profundo. E o medo a consumia. A ideia de que isso poderia mudar tudo. Ela olhou para ele indecisa. Queria recusar. Queria voltar para sua zona de conforto. Mas havia algo nele. Algo que a atraía. Que a empurrava para a beirada do desconhecido. Talvez fosse a oportunidade de finalmente responder a todas as suas próprias perguntas. Ela não sabia o que ele queria, mas talvez fosse hora de parar de se perguntar o tempo todo e simplesmente viver o momento. Está bem, ela disse, finalmente cedendo à curiosidade. Eu posso. Onde? Eu estava pensando naquele café que mencionamos da última vez, aquele no centro. Parece tranquilo. Que tal amanhã à noite? Isabel concordou, e antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Lucas sorriu e se despediu, deixando-a em um estado de confusão. O que ela estava fazendo? Por que ela estava aceitando aquilo? Ele não era parte do seu mundo, e ela sabia disso. Mas ao mesmo tempo ela estava começando a questionar tudo o que acreditava ser certo. Na noite seguinte, Isabel se preparou para o encontro. Ela escolheu um vestido simples, algo que a fizesse se sentir confortável, mas ao mesmo tempo se perguntava o que ele pensaria sobre ela. Lucas parecia ser um homem que tinha o poder de ver através de qualquer fachada, e ela temia que ele percebesse a verdade que ela tentava esconder. Quando chegou ao café, ela o viu imediatamente sentado em uma mesa, como se estivesse esperando por ela. Ele parecia sereno, sem pressa,
com uma calma que contrastava com a ansiedade que Isabel sentia. Quando seus olhos se encontraram, ela soube que este momento mudaria algo dentro dela. Oi, Isabel, Lucas disse com um sorriso. Que bom que você veio. Eu estava ansioso para conversarmos mais. Ela se sentou à mesa, tentando controlar a batida do coração. Eu também. Não sabia exatamente o que esperar. Ele riu suavemente. Não precisa esperar nada além de uma boa conversa. Acho que isso já é um bom começo, não acha? Isabel respirou fundo, sentindo-se, de algum modo, mais relaxada. Eles começaram a conversar, e o tempo parecia passar mais rápido do que o normal. Mas à medida que a conversa avançava, Isabel percebeu que estava se abrindo mais do que imaginava. Lucas parecia entender tudo, sem julgamentos, sem pressa. Ele ouvia, simplesmente ouvia. Ela não sabia o que isso significava, mas algo dentro dela começou a se soltar, como se a confiança fosse uma chave para algo mais. Ela começava a perceber que talvez Lucas não estivesse tentando mudar sua vida. Talvez ele estivesse apenas mostrando a ela que existia mais na vida do que suas próprias limitações. Mas o que ela faria com isso? Ela ainda não sabia. O tempo passou, e com ele, a rotina de Isabel seguiu seu curso normal. No entanto, o encontro com Lucas naquela noite, assim como as conversas que se seguiram, haviam alterado algo profundo dentro dela. A sensação de estar constantemente lutando para manter as coisas em equilíbrio começou a se transformar em uma inquietação que ela não conseguia mais ignorar. A vida que ela tinha, tão bem definida pela necessidade de sobrevivência e pelos sacrifícios diários, parecia agora uma existência temporária. Ela não sabia o que isso significava para o futuro, mas a cada conversa com Lucas, a cada troca de olhares e palavras, ela começava a sentir que a liberdade que ela sempre procurou poderia, de alguma forma, estar ao alcance. Mas o que ela mais temia estava ali, à vista, como uma sombra no horizonte. Lucas era o tipo de homem que poderia facilmente destruir a fortaleza que ela havia construído em torno de si mesma. Ele representava um mundo que ela não conhecia, um mundo de riqueza, de possibilidades sem fim, de privilégios que ela não imaginava ser possível. Ele tinha poder, influência, um futuro previsível. E ela? Ela era uma mãe solteira que lutava para dar a seu filho um futuro melhor, mas sempre temerosa de que tudo o que ela queria fosse um sonho impossível. Ainda assim, Lucas estava ali, oferecendo algo que ela não sabia se poderia aceitar. Ele falava sobre oportunidades, sobre o desejo de ajudá-la a ver que ela merecia mais do que as limitações de sua vida. Ele falava com uma suavidade que a fazia questionar tudo o que ela acreditava sobre si mesma. Mas, ao mesmo tempo, ela se via resistindo, temendo perder o controle sobre sua própria vida. Na manhã seguinte, ao acordar, a dúvida se fez presente. Isabel estava cansada de se questionar sobre tudo. Por mais que tentasse afastar o que sentia, a sensação de que algo precisava mudar parecia imutável. Ela não queria admitir, mas o que Lucas representava, não apenas em termos de status ou riqueza, mas como uma força que a fazia pensar além de suas limitações, estava mexendo com ela de uma forma que ela não sabia lidar. Enquanto se preparava para mais um dia de trabalho, seus pensamentos continuavam a divagar. Como poderia ela confiar em Lucas? Ele dizia que queria ajudá-la, mas ela sabia que, no fundo, ele não estava pedindo nada em troca. Isso era o que a confundia mais. Os homens com quem ela havia lidado no passado sempre tinham algo a ganhar. Mas Lucas parecia genuíno. Ele queria apenas ver ela viver uma vida melhor. Mas o que isso significava para ele? Ele estava apenas sendo amável, ou havia algo mais por trás de suas intenções? Ela não sabia, mas sentia que estava prestes a descobrir. O dia de trabalho passou rapidamente, mas seu coração estava em outro lugar. Cada vez que ela olhava para o telefone, a expectativa de uma nova mensagem de Lucas parecia aumentar a cada momento. E então, por volta da tarde, quando ela estava sozinha no escritório, a mensagem chegou. Era de Lucas, como sempre, calma e direta. Oi, Isabel. Eu estive pensando sobre o que conversamos. Sei que você tem muito a considerar, mas gostaria que soubesse que estou aqui para o que precisar.
Não é só sobre mim ou sobre o que podemos fazer juntos, mas sobre você e o que você quer para a sua vida. Se você estiver pronta, podemos conversar mais sobre isso. Eu só quero que você tenha o melhor. Lucas. Ela leu a mensagem com uma sensação de desconforto crescente. Ele estava oferecendo algo que ela não sabia se poderia aceitar. Ele estava dizendo que queria ajudá-la, mas a questão era: por que ele queria fazer isso? O que havia por trás de seu interesse? Havia uma parte dela que queria acreditar que Lucas estava simplesmente sendo gentil, que ele via nela algo mais do que apenas uma mãe lutando para sobreviver. Mas outra parte, a parte mais cínica, dizia-lhe para não se deixar enganar, para não cair na armadilha de alguém tão distante da sua realidade. Ela ficou com a mensagem por algum tempo, sem saber o que responder. A necessidade de reagir parecia urgente, mas ao mesmo tempo, o medo de se entregar a algo que poderia mudar sua vida de maneiras que ela não estava preparada para enfrentar, a paralisava. Tudo o que ela sabia era que não podia continuar vivendo sem fazer uma escolha. Ela não poderia mais viver entre o que desejava e o que temia. Ela escreveu uma resposta hesitante, mas decidida. Lucas, eu não sei o que está por trás de suas palavras, mas eu realmente não sei como reagir a isso. Agradeço sua gentileza, mas minha vida é complicada. Eu tenho tanto a perder. Não sei se sou capaz de aceitar sua ajuda. Quando pressionou enviar, sentiu um peso no peito, como se algo tivesse se quebrado dentro dela. Mas ao mesmo tempo, havia um alívio. Talvez fosse o alívio da verdade, de se proteger de algo que não estava pronta para enfrentar. No entanto, ela sabia que não poderia se manter afastada dele para sempre. Algo dentro dela já havia sido mudado. Ele havia aberto portas em sua mente que ela não sabia que existiam. Ela estava começando a ver que havia mais na vida do que viver na defensiva, sempre com medo de ser fraca. O que quer que fosse, ela não poderia voltar atrás. No dia seguinte, enquanto ela estava no trabalho, o telefone tocou novamente. Era de Lucas, um número privado, como sempre. Mas dessa vez, ao contrário das outras, ela atendeu imediatamente. Oi, Isabel. Eu entendo o que você está dizendo e respeito sua decisão. Mas, por favor, não pense que estou aqui para pressioná-la. Eu quero apenas que você saiba que, se algum dia você sentir que precisa de ajuda, estou aqui. Você não precisa fazer isso sozinha. A voz dele era suave, mas cheia de sinceridade. Isabel sentiu uma onda de emoções conflitantes. Ela queria resistir, mas as palavras dele eram como um bálsamo para uma ferida que ela nem sabia que tinha. Ele queria realmente ajudá-la, mas por quê? O que ele via nela? Ela ficou em silêncio por um momento, pensando nas palavras dele. Lucas, eu não sei o que dizer. Eu só sei que minha vida é complicada demais. Não sei se posso confiar em você. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu entendo, Isabel. E não estou aqui para forçar nada. Eu só quero que você saiba que, se um dia mudar de ideia, eu estarei aqui. Não tem pressa. Ela respirou fundo, ouvindo a calmaria da voz dele, e por um momento, desejou que pudesse ser tão tranquila quanto ele. Obrigado, Lucas, eu vou pensar sobre isso. A conversa terminou, e Isabel ficou ali, segurando o telefone com o coração batendo forte no peito. Ela sabia que algo estava prestes a mudar, mas o quê? Ela não sabia, mas sabia que não podia continuar fugindo para sempre. Isabel não conseguiu parar de pensar em Lucas durante os dias seguintes. Suas palavras, sua calma, a paciência com que ele a tratava, tudo aquilo a fazia sentir-se mais vulnerável do que jamais se permitira ser. Ela sabia que algo dentro dela havia mudado, mas não conseguia definir o que exatamente era. Não sabia se estava se aproximando de algo que poderia ser bom, ou se estava se afundando ainda mais em uma situação complicada, que ela não saberia controlar. A verdade, no entanto, era clara para ela. Algo estava prestes a acontecer. O jogo entre ela e Lucas, tão cheio de silenciosas trocas de olhares e palavras nunca ditas, estava se intensificando. E o que mais a assombrava não era o medo do que ele poderia querer dela, mas a incerteza sobre o que ela própria queria. Isabel começou a se perguntar se ela realmente estava pronta para abrir mão da vida que tinha construído, a vida que a protegia do mundo, a vida que a fazia sentir que tinha algum controle. Mas ela não podia negar que a oferta de Lucas a fazia ver que existia mais do que a luta diária,
mais do que a eterna batalha pela sobrevivência. Talvez, apenas talvez, houvesse um espaço para algo mais em sua vida. Algo que ela nunca se permitiu, ou nunca soubera pedir. Ela estava em seu segundo turno no restaurante quando a mensagem de Lucas chegou. Era uma mensagem simples, mas que trouxe à tona todas as questões não respondidas. Isabel, sei que as coisas entre nós não são fáceis, mas sinto que estamos chegando a um ponto em que precisamos decidir o que realmente queremos. Eu não sou do tipo que gosta de esperar ou de forçar nada, mas a minha oferta ainda está de pé. Se você precisar de mim, ou se decidir que está pronta para mais do que a vida te oferece hoje, me procure. Eu estou aqui para você. Ela parou por um momento, o celular nas mãos, sentindo o peso de cada palavra. A mensagem, aparentemente direta, vinha carregada de uma tensão que ela mal podia compreender. Ele estava dando a ela o espaço para decidir. Mas o que aconteceria se ela não decidisse? O que aconteceria se ela dissesse não? Poderia ela continuar com a sua vida, voltando a ser a mulher que sempre foi, sem ceder à tentação de uma possibilidade que parecia ser mais do que ela jamais imaginou? Ela respirou fundo e guardou o celular no bolso tentando focar no trabalho, mas sabia que estava se aproximando de um ponto sem volta. Se aceitasse a ajuda de Lucas, sua vida jamais seria a mesma. E ela não sabia se estava pronta para essa mudança. Tudo o que ela queria era dar a Rafael um futuro melhor. Mas por outro lado, ela se perguntava o que ela realmente queria para si mesma. O turno se arrastou, e quando ela finalmente terminou, estava exausta. O cansaço físico era familiar, mas a dor mental, aquela angústia crescente, era algo novo. Ela se sentia dividida, fragmentada entre o que desejava e o que temia. Quando chegou em casa, Rafael já estava dormindo. Ela entrou no quarto dele, observando-o por um longo tempo. Ele estava em paz, e aquilo a acalmava, mas também a lembrava do peso da responsabilidade que carregava. Ele era tudo o que ela tinha, e ela não sabia até onde estava disposta a ir para garantir o futuro dele. Isabel se jogou no sofá e pegou o celular novamente. Lucas, com suas palavras suaves e firmes, estava em sua mente mais do que ela gostaria. Ela não sabia mais o que pensar. Tudo o que ele dizia parecia oferecer uma solução, uma saída da constante pressão que a vida impunha sobre ela. Mas ao mesmo tempo, ela se perguntava se aquilo não era um conto de fadas, algo que nunca seria real, algo que a faria perder o que mais importava. No entanto, a dúvida foi quebrada no momento em que o telefone tocou. Era Lucas, mais uma vez ligando diretamente. Ela hesitou, mas atendeu. Isabel, ele disse, sua voz calma e segura. Eu sei que você está se perguntando o que fazer. Eu não quero pressionar você. Não quero forçar nada. Mas o que eu ofereço, o que você precisa, não é algo que eu ofereça a todos. Eu vejo algo em você, algo que pode ser mais. Mas a decisão de dar esse passo, de aceitar isso, é sua. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ele estava se oferecendo a ela, não apenas com as palavras, mas com a alma. Ele via nela algo que ela mesma tinha dificuldade em enxergar. E isso a aterrorizava. Porque ao mesmo tempo ela sabia que aceitar a oferta dele significaria ceder a uma mudança que ela temia mais do que qualquer coisa. Mas algo dentro dela respondeu. Algo muito profundo e não dito. Ela sabia que havia chegado ao ponto de no retorno. E de repente, as palavras que ela temia dizer, as palavras que estavam guardadas em seu coração, vieram à tona. Eu não posso continuar assim, Lucas. Ela disse, sua voz baixa, mas firme. Eu tenho medo de mudar. Medo de perder tudo o que eu construí até aqui. Mas talvez seja isso que eu precise. Talvez eu precise deixar você me ajudar. Eu não sei se estou pronta, mas sei que estou cansada de lutar sozinha. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ele parecia absorver cada palavra, cada emoção que ela não conseguia esconder. Eu entendo, Isabel. Não sou aqui para tirar o que você tem. Quero apenas que você tenha mais. Mais do que essa luta que você tem carregado. Podemos dar esse passo juntos quando você estiver pronta. Ela fechou os olhos por um momento, o peso de suas palavras ecoando em sua mente. Ela não sabia o que o futuro traria, mas naquele momento, ela sabia que estava escolhendo ir em frente.
escolhendo dar uma chance ao desconhecido, a algo que parecia de algum modo ser a resposta que ela sempre procurou. Eu quero tentar, ela disse, finalmente. Eu quero tentar, Lucas. E naquele momento, a decisão estava tomada. A vida de Isabel estava prestes a mudar para sempre. Ela sabia disso. E pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu de alguma forma pronta.